Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre mineralogia, mais especificamente sobre os planossolos. Com o docente Daniel Dias Valadão e os discentes Daniela Souza, Franciele Simplício, Sara da Silva Oliveira e Valquíria dos Reis. Os planossolos. Do latim planus, plano horizontal, conotativo de solos desenvolvidos com encharcamento superficial ou estacional. Características associadas. Os solos constituídos por material de horizonte A e que pode ou não apresentar um horizonte E, seguido por horizonte B plânico. A base tem uma base de desargilização vigorosa da parte mais superficial e uma acumulação ou uma concentração intensa de argila no horizonte subsuperficial. Critério. Tem a expressão de desargilização intensa evidenciada pela nítida diferenciação entre o horizonte diagnóstico B plânico e os horizontes precedentes A ou E, normalmente associada à mudança textural abrupta. Os planossolos são divididos em planossolos nátricos e os planossolos áplicos. Os planossolos nátricos são solos que apresentam horizonte plânico com caráter sólido imediatamente abaixo de um horizonte A ou E. E os planossolos áplicos são aqueles que não se enquadram na característica dita anteriormente. Aqui nós temos um pouquinho da tabela de convenção de cores para os mapas ou cartas de solo, que na tabela, essa corzinha de cima, essa azul mais claro, representa os planossolos nátricos e esse cinza na parte inferior representa os solos áplicos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os planossolos nátricos, que é subdividido em carbonáticos, sálicos e órticos. Os carbonáticos são solos com caráter carbonático em um ou mais horizonte, ou com horizonte cáustico, e ele se encontra ali dentro de 120 centímetros da superfície do solo. Os planossolos nátricos sálicos são os solos com caráter sálico em um ou mais horizonte, também dentro de 120 centímetros da superfície do solo. E, por fim, os órticos, que são aqueles que não se enquadram nas classes anteriores. Agora, um pouquinho sobre cada um deles. Os nátricos carbonáticos está ali no quarto nível e é subdividido em vertissolos e típicos. Os vertissolos são solos intermediários para vertissolos, que está ali entre... são solos intermediários para vertissolos, com fendilhamento vertical, possui uma argila pesada e, quando seco, ele possui uma característica bem dura. E os típicos que não se enquadram em nenhuma característica restritiva no quarto nível de classificação. Os planossolos nátricos sálicos, também dentro do quarto nível, e são ali divididos em arênicos, dúricos, flúvicos ou neofluvissólicos e os típicos. Os arênicos são solos com textura arenosa, desde a superfície do solo até no mínimo 50 centímetros e no máximo 100 centímetros de profundidade, e eles são bem suscetíveis à erosão. Os dúricos apresentam uma restrição à penetração de raízes e à infiltração da água, ou seja, a penetração da água na terra fica mais difícil. Os fúvlicos ou neofluvissólicos têm a presença de material aluvionar estraficado. E os típicos, que não se enquadram em nenhuma das características do quarto nível. E, por fim, os órticos, também no quarto nível, e possui os órticos espessarênicos, que são solos de textura arenosa da superfície até mais de 100 centímetros da sua superfície. Os arênicos são solos com textura arenosa desde a superfície do solo até no mínimo 50 centímetros e no máximo 100, que também são suscetíveis à erosão. Os vertissolos, que são solos intermediários para vertissolos com fendilhamento vertical, sua argila também pesada e, quando seco, muito duro. Os plínticos, que possuem a presença de plintita,
que indica a drenagem imperfeita e restrição da profundidade efetiva do solo. Os dúricos, que apresenta a restrição à penetração de raízes e infiltração de água. Os sálicos, que possui presença de sais em alguma época do ano, o que torna prejudicial à maioria das plantas. E os típicos, que não apresentam nenhuma característica restritiva no quarto nível de classificação. O manejo do plano-solo requer cuidados como a drenagem, principalmente os solos hidromórficos, que são solos inundados e definido pelo excesso de umidade. Também requer correção de acidez e do teores nocivos de alumínio à maioria das plantas. Aqui nessa imagem, temos um exemplo de plano-solo áplico, eutrófico, solódico. Como já foi explicado acima, os planossolos eutróficos são solos de alta fertilidade e solódico, presença de sódio tolerado pela maioria das plantas. E já nessa imagem, temos um planossolo áplico, alítico, gleicólico. Alítico, solos de baixa fertilidade com teores muito elevados de alumínio. Gleicólico indica má drenagem. E nessa imagem temos um exemplo de planossolo áplico, distrófico, espessarênico. Distrófico, solo de baixa fertilidade, e espessarênico, solo de textura arenosa. Temos aqui também um planossolo áplico, eutrófico, índico. E por último, um planossolo áplico, distrófico, índico. Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho sobre os planossolos áplicos. Bom, os carbonáticos, eles são solos com caráter carbonático, em ou mais horizontes, ou com horizontes cálcicos, dentro de 120 centímetros da superfície do solo. Os sálicos são solos sálicos, em ou mais horizontes, dentro de 120 centímetros da superfície do solo. Os alíticos são solos com caráter alítico na maior parte do horizonte B. Os alumínicos são solos com caráter alumínico e na maior parte do horizonte B. Os distróficos são solos com saturação por bases baixa de 50% na maioria da parte do horizonte B. Os eutróficos, solos com alta saturação por bases na maior parte do horizonte B, inclusive BA. Agora falando um pouquinho sobre os planossolos áplicos alíticos, eles estão no quarto nível subdividido por gleicólicos e típicos. Os gleicólicos, suas características são solos com horizontes glei dentro de 200 centímetros da superfície e indicam má drenagem. E os típicos não apresentam nenhuma característica restritiva quanto ao nível de classificação. Os planossolos áplicos alumínicos, ele também está no quarto nível e é subdividido por três, que são os arênicos, que são solos com textura arenosa, desde a superfície do solo até no mínimo 50 centímetros e no máximo 100 centímetros de profundidade, e são suscetíveis à erosão. Os gleicólicos são solos com horizonte glei dentro de 200 centímetros de superfície e indicam uma drenagem. E os típicos são os que não apresentam nenhuma característica restritiva. O quarto nível também, que são sobre os planossolos áplicos carbonáticos, é subdivididos em três, que são solódicos, sua característica é a presença de sódio tolerada pela maioria das plantas, e vertissólicos, que são solos intermediários para vertissolos, com fertilhamento vertical, argila pesada e muito duro com seco. E os típicos. O quarto nível, que é sobre os sálicos, que são subdivididos em cinco, que temos os arênicos, que são solos com textura arenosa desde a superfície do solo até no mínimo 50 centímetros e no máximo 100 centímetros de profundidade, suscetíveis à erosão. Os solódicos, que são a presença de sólido tolerada nas plantas. Os vertissolos, que são solos intermediários, vertissolos
vertical ajuda a cuidar muito do quando seco, e os leis sólicos e os típicos, que indicam uma drenagem e nenhuma característica restritiva. Também temos os monossolos ápticos e eutróficos, que também está no quarto nível, e é subdividido por várias outras características. O esparênico, que são solos com textura arenosa da superfície até mais de 100 centímetros de superfície. Temos os arênicos, temos os xenossolos, que são solos com a presença de horizonte xenossólico, os vertissólicos, que são solos intermediários com vertissólicos com fechamento vertical, argilizado e muito quanto seco, os plentíticos, que é a presença de plentita, que indica a drenagem imperfeita e a restrição da profundidade efetiva do solo, os dúricos, apresentam a restrição à penetração de raízes e infiltração de água, os salinos, que são a presença de sais em alguma época do ano e é prejudicial à maioria das plantas, os sólicos, a presença de sódio tolerada na maioria das plantas, e os gleicólicos e os típicos. Os monossolos ápticos distróficos também estão no quarto nível. A característica do esparênico, todo mundo já sabe, que é o solo com textura arenosa, de superfície até mais de 100 centímetros. Os arênicos, os plentíticos, os solódicos, que é a presença de sódio tolerada na maioria das plantas, os gleicólicos, que são solos com horizonte glei, com 200 centímetros de superfície, que indica uma drenagem, e os típicos, que não apresentam uma